Dr. Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, coordenador do Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. É um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU. O Dia Mundial da Malária, esse sábado, 25 de abril. Eu queria saber qual é a situação da malária no Brasil, quer dizer, quantos casos, mortes ocorrem anualmente no país. Bom, deixa eu começar então, Edgar, em primeiro lugar, agradecendo o convite para falar na rádio da ONU. É um grande prazer, uma grande honra e acho que, sobretudo, é um serviço de grande utilidade. Eu começaria dizendo que a malária pode ser considerada ainda hoje, não obstante os esforços importantes e os investimentos importantes que têm sido feitos para a eliminação da malária do planeta, ela pode ser considerada uma doença negligenciada, porque ela tem um impacto muito grande em saúde pública. São 198 milhões, é uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, ou cerca de 200 milhões de casos anuais de acessos febris devidos à malária, mais de 500 mil, quase 600 mil, mais de 500 mil de mortos anualmente devidos à malária. E, sobretudo, apesar desses esforços importantes que modificaram o perfil e colocaram, de certa forma, a malária na ordem do dia mundial, do ponto de vista político e do ponto de vista de priorização de financiamento, graças a iniciativas como a Fundação Bill e Melinda Gates, a própria iniciativa presidencial americana, o Fundo Global, enfim, hoje ficou politicamente correto se falar ou se defender o financiamento, o apoio à pesquisa e ao controle da malária. Apesar disso tudo, a gente consegue levantar cerca de 2,7 bilhões de dólares quando se estima que o volume de recurso necessário para que se pudesse eliminar a malária do planeta estaria por volta de 5,1 bilhões. Então, em primeiro lugar, ela é uma doença negligenciada. O Brasil é um dos 55 países, um dos 99 países onde existe transmissão ativa e um dos 55 países, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, listados como países em via de eliminação da malária. E para isso, um programa da Organização Mundial da Saúde, chamado Robeco Malária, determinou que esses países em eliminação de malária tinham como meta reduzir por volta de 75% o impacto da malária, o número de casos registrados cada ano entre 2000 e 2015. O Brasil cumpriu essa meta em 2014. Então a gente está, de certa forma, festejando os resultados que refletem, não tem muito mistério, por um lado, os recursos disponíveis hoje, e esses recursos disponíveis hoje não estavam disponíveis em 1956, quando a Organização Mundial da Saúde propôs a erradicação da malária no planeta. O segundo são os mosquiteiros impregnados, que a gente tenta distribuir e cobrir um número muito grande de lares e, sobretudo, para proteger crianças. E graças a iniciativa como essa, que é uma iniciativa que previne a infecção, nós temos tido uma redução de 30% do número de casos, quer dizer, nós estamos reduzindo a transmissão e os casos decorrentes da transmissão e também a letalidade e a mortalidade. Nós temos uma redução por volta de 40% nesse período de 2000 a 2013, sobretudo na África. Então, isso é mais um recurso extraordinário, eu diria, do tripé que a gente dispõe hoje. O terceiro são o que nós chamamos de testes rápidos, testes de diagnóstico que se assemelham a um testezinho de gravidez que qualquer mulher pode se trancar no banheiro e fazer ela mesma. A diferença é que precisa de uma gotinha de sangue, mas é muito fácil de fazer, tem todos os componentes para o sujeito fazer as incubações e as lavagens da fitinha e no final tem um resultado que é relativamente sensível, não tem a sensibilidade do exame microscópico direto, nem de testes mais sofisticados, mas é relativamente sensível e, sobretudo, é uma aquisição, também considero, na categoria dos extraordinários, porque na África, em grande parcela da população e dos casos, o diagnóstico era feito por uma estimativa clínica. No Brasil, no final do século XIX, tinha malária no país todo. Em 1992, a Organização Mundial da Saúde percebeu que, com a estratégia de erradicação que havia sido proposta quase 40 anos antes,
nós não conseguiríamos eliminar a malária do planeta, tá certo? Eu preciso deixar claro para você o seguinte, que a gente fala em erradicação quando não tem mais a transmissão de uma doença numa localidade, mesmo que você não faça nenhuma medida de vigilância. Então, você já entendeu que se, por exemplo, a varíola é uma doença considerada erradicada, tá certo? Uhum. Você não faz nada, você não vacina, não tem nenhuma medida de vigilância para garantir que a varíola continue erradicada e ela está erradicada. Do contrário, a gente fala em eliminação. Então, o Brasil, por exemplo, visa, assim como esses outros 54 países que fazem parte desse grupo classificado pela OMS nessa categoria, visa eliminar a malária do seu território. Isso quer dizer que ela pretende não ter mais nenhum caso, mas admite que vai ser necessário, porque vai continuar havendo malária em outras localidades, que ela esteja atenta e que ela faça vigilância, porque se entrar um caso, a maior parte do território é o que a gente chama de receptivo, porque tem um mosquito que transmite a malária, e mesmo que não tenha ninguém com malária, se chegar um indivíduo com malária, você pode criar condições para a introdução do que a gente chama de casos introduzidos. Hoje, nós vivemos com a malária eliminada da região extra-amazônica. Na região amazônica, Edgar, eu costumo dizer que foi o homem que invadiu a casa do mosquito. Então, isso deixa claro que as medidas de controle, que eram aquelas usadas nos programas de erradicação, não podem ser usadas do mesmo jeito, né? Eu não posso fazer busca ativa, ou posso, mas é muito difícil fazer busca ativa dos casos numa região onde os garimpeiros ficam em qualquer lugar, os seringueiros movem-se, eles não têm casa, eu não posso fazer aplicação de inseticida nas paredes, eles dormem em pilastras com uma rede ao relento, muitas vezes com torso nu, num lugar cheio de mosquito. Como é que eu vou combater o vetor dentro da Amazônia? Então agora a gente tem que focar e adequar as medidas do ponto de vista epidemiológico às diferentes situações em diferentes localidades, não é? E nós hoje temos no Brasil, queria te dar esses números, 142 mil casos em relação aos 605 mil que tínhamos em 2005, 142 mil casos, dos quais só 534 são fora da Amazônia. Então, 0,5% dos casos são fora da Amazônia. Isso é uma redução bastante importante. Você me perguntou o número de casos, também de mortos. Nós tivemos 29 mortos no ano passado, 17 mortos em toda a Amazônia, com 142 mil casos, e 12 mortos fora da Amazônia. Um outro desafio importante é que nós temos hoje no Brasil só 15% desses 140 mil casos causados pela malária falciparum. A malária falciparum é uma malária que é causada por um parasita que, se você puser do lado do outro um indivíduo com malária falciparum que mata e um indivíduo do lado dele um indivíduo com malária por Plasmodium vivax, que é um parasito que não mata, você pode ficar tentado a entender que a malária vivax é mais grave, porque ele se sente muito mal, mas ela não vai matar, porque o parasito não tem as propriedades que tem o Plasmodium falciparum de aderir no endotélio capilar profundo, né? Então ele causa malária cerebral, renal, pulmonar, cardíaca, às vezes ele faz várias formas de malária que a gente chama complicada e grave. Então essa malária, a gente gostaria muito que ela não tivesse mais no Brasil. E essa malária, por incrível que pareça, é uma malária relativamente fácil da gente eliminar. Porque quando você trata um paciente de malária rapidamente, assim que é feito o diagnóstico, assim que você diagnostica, se você fizer isso nas primeiras 48 horas, você está evitando que a forma sanguínea do parasito, que não causa sintoma nenhum, mas que infecta o mosquito, se você tratar rápido, essa forma que infecta o mosquito não surge no sangue, no caso do falciparum, entendeu? Uhum. No caso do vivax, não. Quando você tiver com febre, eu estou com febre, eu estive lá em Moçambique, eles vão fazer um exame rápido aqui. Faz o exame, diagnostiquei, você só se queixou, está se sentindo mal há 4 horas, eu diagnostiquei, tratei você muito rapidamente. Mas se nessas primeiras 4 horas você for picado por um mosquito, ele já é contaminado. Doutor Cláudio, há quanto tempo o senhor calcula que nós estamos de uma vacina contra a malária? Olha, eu quando aprendi imunologia de malária no final dos anos 70, a gente costumava dizer que esperava-se uma vacina para 10 anos depois. Eu tenho ouvido repetidamente esse discurso
no curso das últimas décadas. A gente tem hoje uma vacina disponível e próxima à comercialização, que é uma vacina que protege por volta de 55% a 60% das pessoas vacinadas. Essa vacina, com esse desempenho, ela se compara ao desempenho que tinha a vacina contra o cólera, que era uma vacina que era considerada medíocre. E essa vacina sobre a qual nós estamos falando, ela é uma vacina que pode estar disponível em talvez 3 a 5 anos. Eu confesso a você que, como médico e como imunologista, esperava uma vacina melhor e, de novo, infelizmente, eu teria que dar de forma relativamente imprecisa a previsão de uma vacina em 10 anos. Perfeito. Dr. Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, coordenador do Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU. Muito obrigado, Edgar, pela honra dessa participação.